primeiro lugar, é uma alegria e uma satisfação chegar aqui e encontrar essa casa cheia, né? Tem que dar glória a Deus por isso, muita glória a Deus por isso, da gente poder se reunir toda quarta-feira com amigos, né? Com pessoas que um dia tiveram o seu encontro com Jesus e isso foi transformando e vai transformando as nossas vidas a cada dia e vai nos unindo, vai nos agrupando, vai juntando um povo novo, um povo de Deus. Então dá uma olhada para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim, ó: você acertou essa noite. Fala para ela. Você procurou Deus. Pode falar, fala de novo. Você procurou Deus ao invés daquelas porcaria que você a vida inteira correu atrás. Hoje, aponta o dedo para o nariz e fala: hoje você é uma pessoa nova. Amém? Não vai me decepcionar. Eu, ouvindo a oração da Jéssica, ela conduzindo a oração, e a Jéssica, numa inspiração total, vem e fala do amor de Deus, fala que Deus nos acompanha todos os dias, que está junto de nós, apesar de todas as coisas, apesar das tribulações, e isso é uma realidade, isso é uma certeza. A gente não deve esquecer jamais disso, que Deus está conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está conosco, a vida toda. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não consiga enxergá-lo, mas Ele está ali o tempo todo. Isso é fato. E hoje nós vamos ver um pouco disso também. Por isso que me encanta, ninguém combina nada. Eu não sabia que era a Jéssica que ia vir rezar hoje, ela não sabia sobre o que eu ia falar, né? Então, olha como que Deus é cuidadoso, é carinhoso e vai trazer tudo isso. Ela trouxe também várias vezes, ela falou sobre a verdade, né? E essa inspiração da verdade, ela já veio no nosso coração lá atrás, já encaminhando para o sênior. Quem veio na formação do sênior sexta-feira? Levanta a mão aí. Vocês ouviram também disso, sobre a verdade, né? Essa verdade que todos nós temos que conhecer. E a verdade é qual? É Jesus Cristo. Aquele versículo famosão, todo mundo conhece: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe verdade maior do que essa. Porque se você não conhece, você fica na ignorância. E aquele que fica na ignorância, ele fica preso em situações, fica preso em ideias, fica preso em conceitos que vão conduzindo a sua vida. Então a verdade mesmo, ela te liberta. Por quê? Porque ela te dá a condição de fato de você entender todas as coisas. E entender todas as coisas significa o quê? Aquilo que é o nosso destino, vamos dizer assim, é lá, é para Ele. Então a verdade, ela liberta. Então a verdade mesmo, por isso que a gente vem toda quarta-feira, por isso que cada dia a gente escuta uma coisa, por isso que a gente vai para o acampamento, a gente vai servir no acampamento, por isso que a gente vem às missas, por isso que a gente tem as nossas orações diárias. Para quê? Para que tudo isso vá nos formando, vá nos moldando dentro da verdade. E se você está aqui hoje, é porque você já está entendendo isso. Você já está entendendo isso.
que tem um novo na tua vida acontecendo. Porque até você ter feito o teu acampamento, você tinha um jeito de viver. É ou não é? Até você fazer seu acampamento, você tinha um jeito. Todo mundo é assim. E a partir do acampamento parece que vira uma chave, vira um negócio, e a gente começa a viver diferente. E esse viver diferente é estar perto da verdade. É lógico que a caminhada é grande. A caminhada é grande. Talvez a gente chegue lá no final e não esteja pronto ainda. Talvez a gente chegue no final da nossa vida e não tenha entendido de fato toda a verdade. Mas o importante é permanecer firme. O importante é perseverar. O importante é continuar nesse caminho. Amém? Eu comecei falando sobre a verdade e eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto hoje, porque hoje eu fiz umas anotações aqui. Uau! Eu gosto muito, quem já ouviu eu falar aqui na frente, já percebeu isso? Eu gosto sempre de contextualizar as coisas, que é para a gente entender o porquê das coisas. Aí já entra na questão da verdade, né? A gente entender o que aconteceu, entender de fato como que as coisas aconteceram, para a gente moldar também o nosso pensamento. Vamos lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher, Adão e Eva, viviam no paraíso junto de Deus, né? Vivia junto de Deus. Lá no paraíso, na criação, o homem vivia junto de Deus. Até o momento de entrada do pecado, que foi pela desobediência. E aí fomos excluídos da presença de Deus. Pelo pecado, pela desobediência a Deus, fomos excluídos. Fomos expulsos do paraíso. Essa é uma realidade incontestável. Perdemos a graça de Deus, perdemos a presença de Deus. E aí, a partir de então, o homem passou a quê? A se virar por conta própria. Mas ter perdido a presença de Deus não significa que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Nunca. Mesmo naquele momento aonde, tá bom, então é assim que você quer? Então tá, então da agora em diante você se vira. Da agora em diante é com você. Você vai para lá. Tudo aqui era teu, mas você fez uma opção que você quis. E Deus respeita. Só que a partir do momento que você faz essa opção, está aqui, você vai seguir sua vida. E foi isso que aconteceu com a história da humanidade. E qual era a lei da época que regia todas as coisas? Alguém sabe? Qual era a lei lá no começo da humanidade? Qual era a lei que regia o relacionamento entre as pessoas? Não tinha lei. Nenhuma. E aí uma lei que foi surgindo naturalmente foi qual? A lei do mais forte. A lei do mais forte. Quem é mais forte, ganha. Bate, mata, rouba, domina, exerce poder. Parece que não é muito diferente de hoje, né? Mas lá não tinha nem uma lei. E a humanidade caminhou muito tempo dessa forma. Caminhou muito tempo sem existir uma lei que organizasse as coisas, que ajudasse a sociedade a ter um convívio. Então era o mais forte que mandava. Até que 1800 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo, foi feita o primeiro esboço de uma lei, que chamava Código de Hammurabi. O rei sumério Hammurabi, o primeiro império da Babilônia, ele criou um conjunto de regras, que chamava Lei de Talião. O que dizia essa Lei de Talião?
olho por olho, dente por dente. Aí já não era mais a lei do mais forte. Aí já existia uma equiparação. E isso foi movido por Deus. A gente não percebe isso, acha que foi o cara, mas não. É Deus já que não nos abandona, é Deus que está conosco o tempo todo. E aí talvez você possa até me interromper agora e perguntar assim: Carlinhos, mas por que Deus está o tempo todo do nosso lado? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E é isso que é difícil da gente entender. Mas Ele nos ama tanto que mesmo estando longe dEle, Ele continua incessantemente fornecendo condições para que a gente volte ao convívio dEle. Então, lá atrás, 1800 anos antes de Jesus Cristo, tem o primeiro esboço do que seria uma lei: olho por olho, dente por dente. Isso foi até 1200 anos antes de Jesus. Essa é a lei, essa era a lei que regia, essa era a lei que botava um pouco de ordem nas coisas. Em 1200 antes de Jesus Cristo, nós temos a graça do quê? De Moisés. Com Moisés, o que acontece? O que Deus suscita em Moisés? Os 10 mandamentos. Aí a coisa já começou a mudar mais um pouco. Então vamos lá, é cronológico o negócio. Lá atrás vivíamos com Deus, estava tudo bonitinho no paraíso. A partir do momento que fomos expulsos do paraíso, terra sem lei nenhuma, manda o mais forte. É correto isso? Não é. Depois vem 1800 anos antes de Jesus, uma lei mais ou menos para botar ordem na casa, olho por olho, dente por dente. Se eu te matar, você pode me matar, mas isso não tem jeito de acontecer, né? Porque se eu te matar primeiro, não tem jeito de você me matar. Mas se eu te ferir, você pode me ferir. Se eu roubar o seu cavalo, você pode roubar meu cavalo. E por aí vai. Mas isso também não basta, porque isso não é justiça. Isso não é propósito de Deus. Deus não quer que a gente retruque. Deus não quer que a gente pague o mal com o mal. Mas já era um progresso. E aí, quando Moisés, 600 anos depois disso, vem e recebe os 10 mandamentos. Quando recebe os 10 mandamentos, a coisa muda completamente de figura, porque ali existe uma regra de comportamento, e é isso que eu anotei aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça tudo, né? Vamos lá. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Facinho, todo mundo sabe. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Maravilha. Terceiro, guardar os domingos e dias de festa. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Fazendo uma análise em cima disso aqui, nós vamos perceber que o primeiro, o segundo e o terceiro diz respeito a Deus. Primeiro, segundo e terceiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão e guardar os domingos e dias de festa. Isso é para Deus. Do quarto até o 10º, ou seja, 7 mandamentos, é diretamente para cada um de nós, para reger o nosso comportamento. São 7 mandamentos para que a gente siga, para botar um modelo, uma ordem, um jeito certo de se viver. E o que a gente vai perceber aqui, que todos eles é no relacionamento. Percebe a mudança?
Percebe aonde que Deus está levando a coisa? Ele te atirou. Vamos entender bem isso que eu vou falar, senão vocês vão falar que eu estou louco, né? O foco agora aqui dos 10 mandamentos não é mais ele. O foco dos 10 mandamentos somos nós e as nossas relações. Muda completamente. Muda completamente. Então, o que aqui já existe uma grande mudança naquilo que Deus deseja para cada um de nós. É uma grande mudança de tudo aquilo que veio acontecendo. E isso permanece até hoje. Isso não mudou. Porém, passado 1200 anos, acontece o grande acontecimento na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. Então percebe como que Deus foi nos educando, foi nos formando, Deus foi nos modelando dentro daquilo que precisa ser. Nada foi da noite para o dia. Não é uma pancada seca, é assim e acabou. Não é. É aos poucos. É mudança aos poucos. Quando vem Jesus Cristo, o que ele faz? Ele acaba com os 10 mandamentos? Não. Ele vem dar um novo cumprimento para os 10 mandamentos. E aí ele muda mais uma vez o foco. E ele vai dizer: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe o tanto que isso mudou? Lá nos 10 mandamentos vai falar: honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não furta, não levanta falso testemunho, não faz isso, não faz aquilo. Jesus vai dar uma nova leitura para isso aqui. Porque todas essas coisas que a gente faz um para o outro, ele vem falar assim: olha, de fato, não é para fazer isso, porém é para você amar. É para amar. É a lei do amor. A lei, os 10 mandamentos, Jesus resume. É a lei do amor. Porque se eu amo o meu irmão, eu não faço mal para ele. Se eu amo qualquer um, eu não vou fazer o mal. Então essa lei do amor, ela começa a entrar de uma forma muito intensa mesmo, com Jesus. E Jesus aí depois ele é muito enfático, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então, olha como que a coisa começa a ficar muito diferente. Por isso que eu falei no começo sobre a verdade. Eu preciso entender qual é a verdade, para que eu possa moldar a minha vida dessa forma. Senão fica jogado no vento. E a hora que a gente chegar aqui no final, a gente vai perceber que não pode ser jogado ao vento, porque tem consequências. Tem consequências. E esse que é o maior problema. E a Jéssica trouxe a palavra renúncia. Ela falou várias vezes sobre renúncia. Então tem muita coisa que a gente vai ter que renunciar. Muita coisa. E junto com essa lei do amor que Jesus vem trazer, Ele vem trazer junto a lei da reconciliação. Porque se Ele fala para eu amar meu irmão, assim como Ele amou, qual foi a forma que Jesus amou? Qual foi a forma que Jesus amou? Jesus amou primeiro. Jesus não perguntou o que você é, o que você faz, quais são os pecados que você tem, com quem você anda. Jesus não perguntou nada disso. Jesus amava. Jesus amava totalmente as pessoas.
Agora, como que eu vou amar o meu irmão? Como que eu vou amar o meu próximo se eu odeio o meu próximo? Como que eu vou amar se eu não posso nem ouvir a voz daquela pessoa? Como que eu posso amar se a pessoa é intragável? Como que eu posso amar se o meu casamento está uma nhaca? Como que eu posso amar meu filho se ele está nas drogas? Como? Então o que Jesus vai dizer? Você tem que reconciliar. Você tem que reconciliar. Deixa eu virar essa folhinha aqui. E a reconciliação não é fácil. Reconciliar é muito difícil. E reconciliar é perdoar. Reconciliar é perdoar. Não é fácil perdoar. Isso já traz para nós uma maneira de pensar um pouco antes. Porque se eu entender que eu tenho que perdoar, eu vou procurar viver de tal forma bem, para que eu não precise chegar naquela situação de ter que pedir perdão. Eu começo a moldar a minha vida de tal forma para que tudo caminhe bem. Eu vou moldando a minha vida para que eu não entre em problema, para que eu não entre em enrascada, para que eu me preocupe com o outro. Perdoar é fazer um exercício de quebra de orgulho. E esse é o ponto principal. Esse é o ponto mais difícil. Quebrar o orgulho. É muito difícil. Você reconhecer que errou e ter que se rebaixar e chegar lá e pedir perdão. É muito difícil. Mas é o caminho. Mas é o caminho. É isso que Jesus veio falar para nós. Porque não basta mais eu somente amar o meu próximo. Eu tenho que me reconciliar com ele. Então não basta. E olha aqui que Pedro, né? Pedro pergunta, né? Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes? Não, Pedro. É 70 vezes 7. É um número simbólico. É para representar que é muito. Nós acabamos de sair de um acampamento de casal. Quantos casais não se perdoam? De outros acampamentos, daqui não. Os acampamentos daqui, todo mundo se perdoa, tudo certinho, né? É só dos outros lugares que tem aí. Mas quantos casais não se perdoam? Quantos? E eu fiz questão de catar o catecismo. Eu lembrei de vocês que fizeram casal agora, eu lembrei, falei, vou pegar. Olha o que o catecismo fala. No número 1657. O catecismo fala assim, ó. É na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração, na ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar é assim a primeira escola de vida cristã
e uma escola de enriquecimento humano. A família, o lar, é uma escola de enriquecimento humano. E é aí que se aprende a resistência à fadiga, ou seja, está cansado, mas resiste, aguenta. A alegria do trabalho, o amor fraterno, aí eu até grifei aqui, o perdão generoso e mesmo reiterado. É dentro de casa que se aprende a perdoar, reiteradamente, ou seja, sempre, uma vez, duas. Pedro, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Não, 70 vezes 700. É dentro de casa, é dentro de casa que se aprende. Vou repetir, vou repetir lá de cima. O lar é assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aí que se aprende a resistência à fadiga, a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado. E sobretudo o culto divino pela oração e a sua oferenda de vida. Então é dentro de casa que se aprende a perdoar. Tem que aprender a perdoar. Se você não conseguir perdoar dentro de casa, você não consegue aprender a perdoar mais em lugar nenhum. Mais nenhum. Qual é o mal que nós fazemos para quem mora lá nas Filipinas? Nenhum, né, Gabi? Aonde que a gente faz o mal? Aonde, Vivi? Fala aí que você está aqui balançando a cabeça. Hã? Lá em casa. É lá em casa. É em casa que a gente dá as patadas. É em casa que a gente ofende. É em casa que a gente aponta o dedo. Aqui eu falo para apontar o dedo no nariz para quebrar o gelo. Mas é em casa que a gente faz isso. É em casa que a gente maltrata. É em casa que a gente sabe exatamente onde está a ferida que mais dói. É em casa. E a gente não tem escrúpulo nenhum de enfiar o dedo na ferida do outro e cutucar. Não temos. Aonde deveria ser o local sagrado da união ali, família do homem e da mulher, do casal, né, do matrimônio. Não, não é. É por isso que Jesus trouxe, já vem lá de trás, a questão do próximo, do amar o próximo. É o que está próximo, é o que está do teu lado, é o que está grudado em você. É aqui no grupo. É aqui no grupo. Eu fui lá no grupo, lá, aquela pessoa nem olhou na minha cara. Olha na cara. Não aguento mais olhar na cara do Marcinho, mas eu olho. Cadê o Luiz Fernando? Levanta a mão, Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu não aguento mais. Ele manda mensagem do Instagram o dia inteiro. Se alguém tem uma empresa aí precisando de um funcionário, dá emprego para ele lá, porque ele está precisando. Ele está com tempo. Entende? Então são essas pessoas aqui que a gente convive, que é muito fácil eu maltratar, eu magoar. É muito fácil. Dentro do acampamento, equipe de trabalho. Vocês não fazem ideia o tanto de BO que dá da equipe de trabalho. Sabe por que chama equipe de trabalho? Porque dá trabalho, sabe? E não pode ser assim. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós estamos vindo aqui toda quarta-feira para que a gente seja diferente. Eu amo a camiseta do FAC, eu amo do Segue Além. Amo aquela camiseta do Segue Além, que o símbolo do Segue Além é o sinal de diferente.
Porque temos que ser diferentes. Temos que ser diferente de tudo que está aí fora. Porque o que está aí fora não está nos levando para onde a gente tem que chegar. Ali fora é o bateu, levou. Não leva o desaforo para casa não. Comigo é assim mesmo. Está errado. Está errado porque isso não vai nos levar para o nosso destino final. Não vai. Por isso que é importante conhecer a verdade. Por isso que é importante de fato conhecer a verdade. Porque quem é advogado aqui, quantos advogados tem aqui? Levanta a mão, tem um punhado, não tem? Um monte de advogado aqui. Uma das coisas que a gente aprende, a gente, né? Eu fiz 1 ano de direito. Fiz, velho, você tá louco. A gente aprende lá assim, ó, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Ninguém pode alegar ignorância da lei. Falei certo? O advogado aqui do meu lado está me ajudando. Ninguém pode alegar ignorância da lei. Com Jesus é a mesma coisa. É a mesma coisa. E isso nós precisamos saber. A hora que chegar lá a hora lá e for conferir lá a nossa ficha lá, se tiver carimbado ou reprovado, filho, não tem segunda época. Nem existe, né? Só os velhos sabem o que é segunda época aqui. Entende? Pega sua Bíblia, Mateus 5. Eu tinha pedido para o Vitor uma musiquinha. Dá para sair aquela musiquinha, Vitor? Eu pedi uma musiquinha, até zoaram, né? Nós temos um departamento de corneta. Eu pedi para o Vitor, toca uma musiquinha. É antiga. Cadê a Júlia? A Júlia gosta dessa música antiga. A música é antiga, tocava nas missas. Hoje já nem toca mais nas missas. Sabe? Porque na verdade a música ela não é litúrgica. Mas canta essa musiquinha, por favor. Canta lá. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Presta atenção na letrinha dessa música. Perdão, Senhor. Obrigado, ministério. Essa musiquinha, ela assim, é muito antiga, mas ela traz com uma clareza muito grande um monte de coisa que a gente faz errado, né, que a gente às vezes nem pensa, né? Para o irmão que eu julguei, quantas vezes a gente julga? Quantas vezes a gente julga o irmão, né? E voltando só naquilo que eu falei, você não julga quem está longe, você julga quem está perto, né?
Então a gente tem que começar a mudar. Então eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão para Deus. Quando eu erro, eu tenho que pedir perdão para Deus. Quando eu erro contra o meu irmão Oreste, que eu tenho que chegar nele e pedir perdão para ele. Eu tenho que habituar a fazer isso. Eu tenho que habituar. E perdão é decisão. Não sei se você já ouviu isso, mas perdão é decisão. Você toma a decisão de perdoar. Aí você perdoa. Ah, Carlinhos, mas você não sabe o que aquela pessoa fez. Ninguém está falando para você. O perdão, ele não significa que você vai catar a pessoa, pôr no colo e concordar com o que ela fez. Não é isso. Não é isso. Mas o perdoar é você tirar a mágoa do seu coração e entender a pessoa, entender o momento. E dar o perdão também. É a mesma situação. É dar o perdão também. Então perdoar é uma decisão. Então a gente vem na missa, vem na igreja, vem no grupo de oração, faz acampamento, está sempre na igreja. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer. Se você abriu aí Mateus 5, no versículo 23. Amém? Pegaram aí? Mateus 5, 23. Olha lá o que está escrito assim, ó. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você precisa perdoar. Não é aqui não. Não é aqui. Ele está falando, deixa aqui e vai reconciliar primeiro. Olha a profundidade disso aqui. Estamos na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Olha o que Deus está falando. Ele mesmo está falando. Se você tem algo com o teu irmão que precisa ser resolvido, vai resolver primeiro. Depois você vem para a igreja. É claro que aqui na igreja é que você vai escutar essas coisas. Mas a partir do momento que você escutou, a partir do momento que você tem consciência disso aqui, a tua postura tem que ser diferente. Isso aqui é para mexer mesmo com a gente. Eu sei que tem muita gente pensando aí agora, vixe, agora como é que vai fazer? Não posso mais ir na igreja? É para você pensar. É para você pensar. O próprio Jesus Cristo está falando. Você está diante do altar, lembrou que tem uma desavença, lembrou que tem um problema, vai lá e resolve primeiro. Depois você volta. Porque você vai voltar com o teu coração aberto, você vai voltar inteiro, você vai voltar reconciliado. Isso é sério. Porque Jesus não falaria isso. Jesus com 12 anos, quando estava perdido lá e acabou encontrando, ele estava onde? No templo. Quando Maria pergunta para ele, mas por que você está aqui? O que ele responde? Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Então aqui é a casa do pai, aqui é o lugar de estar. Mas é o lugar de estar reconciliado. Não é o lugar de eu estar aqui cheio de desencrenca lá para o lado de fora. Então resolve a tua encrenca lá do lado de fora, aí você vem aqui, diante de Deus. Porque olha a coerência de Deus, Ele fala para amar. Então se eu estou cheio de problema com meu irmão lá fora, que jeito que você está amando? Aí você vai se apresentar? Imaginando, vamos lá, fazer esse exercício, que Deus é pai e todos nós somos irmãos. Que pai que fica feliz quando sabe que os irmãos estão em pé de guerra? Nenhum. Seguindo, e já estou terminando já. Quando a gente vai para o Pai Nosso e a gente reza, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ferido. Olha aqui que nós estamos falando. Quem reza Pai Nosso aí? Todo mundo reza o Pai Nosso. Ixi, você não rezou, não ergueu a mão, não rezou. Ergueu? Então eu não vi.
Todo mundo reza o Pai Nosso. Você é papagaio? Pergunta para quem está do lado. Pergunta, você é um papagaio? Pergunta, é para perguntar. Pergunta se é papagaio. Que fica repetindo coisa. Você fica repetindo coisa. Você não é papagaio. Então quando você reza e você fala: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está perdoando quem te ofende? Tá? Complicado, não é complicado? É complicado, mas a verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. E essa é a verdade. Não tem historinha embutida nisso aqui não. A verdade é essa. Perdoai-nos as nossas ofensas. Isso nós estamos falando para Deus. Olha lá, vamos repetir. Nós estamos falando para Deus. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu estou perdoando a quem tem me ofendido, tá bom? Então, olha para mim aqui, tá vendo como é que eu estou bonzinho? Eu estou perdoando também, né? Estou fazendo isso. Aí agora você vai catar. Deixa eu achar aqui na minha, para ver se é isso aqui mesmo. Mateus 6, tá na mesma página aí, ó. Mateus 6, 14. Mateus 6, 14. Acharam? Vamos ler. Se você tem uma caneta, grifa bem isso aí, bem forte mesmo, porque vai ser muito importante para você. O que está escrito? De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é amor. Sim, mas Deus é justo. Toda vez que você falar que Deus é misericordioso, Deus é amor, você completa com justo. Ele é justo. A palavra de Deus está aqui. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Simples assim. E aí eu faço a pergunta para você: o que acontece se Deus não te perdoar? Só tem uma resposta. Começa com I e termina com O. Inferno. A gente dá risada, mas é sério isso. É sério. Está lá, está escrito ali. Se a gente não perdoar o nosso próximo, Deus não vai nos perdoar. Se Deus não me perdoar, como é que Ele vai querer que eu vá lá morar com Ele? Simples. Né, Aline? É simples o negócio. Então isso é para que a gente repense a nossa vida. É para repensar a nossa vida. É para olhar mesmo para a nossa história e ver, fazer uma revisão mesmo. Tem coisa que eu preciso ajustar na minha vida, preciso perdoar, preciso dar o perdão para alguém. Faça. E procure viver de tal modo para que isso diminua cada vez mais na sua vida. Diminua cada vez mais. Isso não é o Carlinho que está falando. Não é o Carlinho, está escrito aqui na tua Bíblia que você está aí, que você grifou. E aí vem o tema da nossa noite, que até agora eu não falei, que está lá no telão. O que está escrito lá? Pai. Só que agora você sabe. Até então, olha o que Jesus está falando no alto da cruz.
uma das suas últimas palavras, ele vai dizer: Pai, ó, expressão de amor, perdoando tudo aquilo que aquele povo fez. E em consequência, para nós também. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus amoroso. Então ele está falando para o pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só que agora nós sabemos. E nós temos a obrigação de fazer diferente. Nós temos a obrigação de fazer diferente. Por quê? Porque na nossa Bíblia, a palavra dele está dizendo que se eu não perdoar, assim como ele perdoa, não entrará no reino dos céus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.